Pessoal, tudo bem com vocês? Você que deseja mudar a sua vida, virar a página, esquecer tudo que passou, esquecer o velho e começar uma vida nova. Eu quero te convidar para se inscrever no meu canal e a partir de hoje nós vamos estar aqui cada dia passando para você muitos conteúdos maravilhosos que vai ajudar a expandir a sua consciência, que vai ajudar você a mudar de vida, que vai ajudar você a conquistar seus sonhos, ok? Eu quero te dizer que já faz um bom tempo que eu não venho aqui, porque também eu estive muito tempo estudando, ainda estudo muito, e a respeito da lei da atração, eu aprendi muita coisa, mas hoje nesse vídeo eu não vou te passar ainda as técnicas, eu vou te dar uma palhinha, tá? De como foi minha trajetória até aqui. Por isso que eu não gravei mais vídeo, porque eu queria ter certeza do que eu ia passar para você. Se era uma coisa eficaz, se era verdade ou se não era. Porque tem muitas pessoas que têm dúvida. Então, o que a gente faz? A gente tem que ter experiência, né? A gente vai falar de uma coisa sem saber? Não. Tudo que vem falar pra gente, tudo que você aprende, a gente tem que passar pela experiência primeiro, aprender as técnicas, ver se funciona, se não funciona, pra gente poder estar passando para as pessoas, né? Porque para não existir dúvida, no caso. E nesses 4 anos, eu quero dizer que eu fiquei muito tempo dentro da igreja e li a Bíblia muito tempo, li a Bíblia de capa a capa. Só que o que acontece? Eu falava assim, Deus, não é só isso. Eu tenho certeza que tem mais coisas, que não é só isso que está escrito na Bíblia. Porque eu falei, você é tão poderoso e tudo que você vê está ali dentro da Bíblia, eu acho que é pouco, eu acho que não tá. Eu acho que tá faltando muita coisa. E eu sempre tive isso comigo, sabe? Já há muito tempo, desde criança que eu ia na igreja, eu já parava e ficava pensando, tá faltando coisa. E tá, quando foi um belo de um dia, Deus começou a abrir, expandir minha mente, minha consciência. Deus começou a trazer para mim coisas novas. Eu comecei a ver que o caminho não era totalmente aquele, não era só aquele que eu tava seguindo. Não que tá errado, tá, gente? Eu não tô falando que o caminho, que você ir pra igreja tá errado, tá? Não é isso. Tá certinho, pode continuar indo, não é isso. É que a gente vai na igreja, mas a gente não procura saber mais. A gente não procura ler a Bíblia e se aprofundar, estudar, para poder saber se realmente é aquilo que você está aprendendo, ou se é só aquilo, se tem mais alguma coisa. A gente fica só naquela coisinha. Aí sabe como que eu me senti? E realmente é assim? Quando eu comecei a aprender a lei da atração, que tá tudo na Bíblia, viu? Às vezes pode falar assim, nossa, agora a Simone partiu para a lei da atração, partiu para o lado espírita. Olha, não tem nada a ver. Depois, mais para frente aqui, vou trazer para você aonde na Bíblia fala, onde que tá lá escrito, vou passar para você capítulo e versículo a respeito da lei da atração. Tá? Tudo que eu falar para você, eu vou provar para você na onde que tá e tudo. E que tudo é da vontade de Deus. E então eu comecei a falar com Deus e Deus veio e começou a mostrar para mim que tinha mesmo, realmente, muita coisa. E que a gente estava numa caixinha. Eu me senti, quando eu saí, quando eu comecei a enxergar, eu assim, me senti saindo de uma caixa. Quando eu saí dessa caixa, eu vi que o mundo era muito mais. Que Deus não era só aquilo, que Deus é o universo, né? Ele fez o mundo, ele fez as estrelas, ele fez a galáxia, as galáxias, né? Ele não é só isso, só essa coisinha aqui que a gente aprende.
Não tô discriminando também a Bíblia, tá bom? Pelo amor de Deus, tá? Tudo que tá lá tá certinho. Às vezes é o jeito da gente interpretar que acaba fazendo com que a gente não faça a coisa certa. E o que acontece? Se a gente interpretar errado o que Deus tem transmitido pra gente, tem falado pra gente, se a gente não fazer a coisa certa, a gente nunca vai chegar a lugar nenhum. Como diz os ditados por aí, né? A gente vai nadar e vai morrer na praia. Por quê? Porque a gente tem que aprender a palavra de Deus, o que Deus manda pra gente, a gente tem que aprender e a gente tem que colocar em prática. Se a gente não colocar em prática, não vai acontecer nada na nossa vida. De diferente, tá bom? Vamos supor, você quer mudar a sua vida, você quer que a sua vida mude assim totalmente, como eu queria. Eu falava para Deus que eu não aceitava ficar do jeito que eu tava. Eu falava para Deus assim que eu queria uma mudança na minha vida, eu queria que algo assim extraordinário acontecesse na minha vida. Só que se a gente não muda, nada muda. Foi isso que eu aprendi. E a primeira coisa que a gente tem que aprender é mudar a cabeça, o nosso modo de pensar. O nosso jeito de pensar, ele muda tudo na nossa vida. Às vezes, ou quase sempre, a gente não recebe aquilo que a gente almeja porque a gente tem crenças limitantes, a gente tem coisas, paradigmas, coisas que bloqueiam a passagem da nossa bênção, a passagem para chegar até nós. Aí, o que acontece? Ai, Deus é ruim, ai, eu peço, Deus não manda. Não, Deus não é ruim, Deus não existe ruindade no coração de Deus. Quem que está impedindo a nossa bênção somos nós mesmos. Somos nós que estamos impedindo daquilo que a gente almeja chegar na gente. A gente começa a colocar um bloqueio. Mas sobre o quê? Sobre o nosso modo de pensar. Sobre o nosso modo de pensar sobre Deus. Né? Quem é Deus? O que você pensa de Deus? O que você acha que Deus é? Quem é Deus? Deus é um ser que fica lá no céu, né? Quando me falaram isso, eu quase caí de costa. Mas é verdade. Deus é um ser que fica lá no céu com um cajado para te bater na hora que você erra? Somente para isso? Ai, não posso fazer isso, ai, não posso fazer aquilo. Por quê? Porque senão Deus vai me castigar. Ai, não posso amar o dinheiro, porque senão eu vou pro inferno. Porque a Bíblia fala, né? Que onde que tá o seu coração, blá, 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 não é essas coisas aí? Depois eu vou trazer pra vocês tudo explicadinho. A gente não entende. Deus fala tudo claramente. Ele fala tudo claramente. Mas a gente tem um bloqueio que impede da gente entender o que Deus está passando para nós. A gente não consegue interpretar. Aí o que acontece? Você pede, fica pedindo a vida inteira. Né? E o que significa a aclamação? Né? Quando você pede uma vez, você está clamando, está pedindo para Deus. Quando você pede 2, 3 vezes, está reclamando. E quando acontece isso, não tem como receber. Não tem. O que acontece? A vida da gente vai sempre estar do mesmo jeito. Ou pode ser que até pior, viu? A partir do dia que eu comecei eu fiz um curso com o professor Hélio Couto, que é uma bênção. Fiz ressonância com ele. Eu falei para Deus, eu vou experienciar. Eu vou descobrir o que tem de novo, o que o Senhor tem, eu quero saber, eu sei que o Senhor é mais, eu quero ser uma pessoa abençoada. Todo mundo é abençoado, todo mundo adquire as coisas impossíveis. E por que na nossa vida não acontece? Mas é culpa de Deus? Não. Não é culpa de Deus. A culpa é nossa. Entendeu? A culpa é sua e minha por não alcançar o nosso objetivo. Então, esses estudos que eu vou passar para você, a partir de hoje aqui no nosso canal, a gente vai estudar e a gente vai aprender, né? Vou aprender com vocês também.
E vou passar para vocês o que eu aprendi, que tem mudado minha vida. Muito. A minha vida mudou da água pro vinho. Desde o dia que Deus começou a mostrar para mim como que funciona as coisas. Que Deus mostrou para mim que eu posso sim. Que eu posso ter tudo na vida o que eu quero. Tudo que eu penso, eu posso manifestar. E tudo o que eu vivo é coisa que eu já criei. São coisas que eu criei. A Bíblia fala que você tem poder para criar o bem e o mal, né? E por que criar o mal? Por que não criar só o bem? Então, tem coisa que a gente está passando hoje na nossa vida que é coisa que eu criei lá atrás, que você criou lá atrás. Ah, mas aí você fala assim, imagina que eu criei uma coisa dessa, uma coisa terrível dessa tá acontecendo na minha vida. Foi eu que criei? Você criou através do seu pensamento, às vezes através de um acontecimento da vida de outra pessoa. Você ficou cocriando e no negativo, vibrando, né? Que a gente aprendeu é que a gente fica vibrando no negativo. Vamos supor, acontece um fato terrível na vida de uma outra pessoa. E aí você fica nadando naquilo ali, você fica com a vibração sua baixa, você fica na tristeza, fica chorando, você fica pensando só naquilo. Então, o que a gente aprendeu com a lei da atração? Que aquilo que você foca 18 segundos, qualquer coisa que você estiver pensando, você ficar 18 segundos pensando naquilo, você vai copiar na sua vida. Vai acontecer na sua vida. Acontecer hoje, acontece amanhã. E o que você vive hoje é coisa que você criou lá no passado. Você não sabe, você não lembra, mas está no seu inconsciente. Então, aquilo que você está vendo aqui fora é coisa que você criou. Você que manifestou isso. Então, o que você está vendo aqui fora está aqui dentro da sua cabeça. Está no seu inconsciente. É uma coisa assim muito interessante. Então, por isso que eu vou passar para você passo a passo, tudo certinho, para você entender como que funciona a lei da atração. A gente, para conseguir as coisas, para as coisas acontecerem na nossa vida, a gente não pode ficar com a nossa vibração baixa. Aí você fala assim, mas como assim, né? Porque como eu não ensinei vocês ainda, talvez vocês não saibam. Tem muita gente aí que sabe do que eu tô falando. Mas pode ser que tenha alguém que não saiba. E fala assim, como assim vibração baixa? É na tristeza. É um sentimento de derrota. É um sentimento de escassez. É um sentimento de ódio por alguém. Ou de ódio por você mesmo. Às vezes você olha pra você e fala assim, eu tenho ódio de mim. Eu não queria ser assim. Então, essa vibração é baixa, tá? Não tem como você manifestar uma bênção, realizar um sonho seu, estando desse jeito, estando em depressão, estando chorando, vivendo chorando o tempo todo chorando, deita numa cama e dorme para poder esquecer do que tem aqui, do que você está passando, sua vida é tão terrível que você queria ficar dormindo para sempre. Muitas vezes não é assim? Teve muitas vezes na minha vida que foi assim. Eu queria dormir para poder esquecer o que eu estava passando. Mas eu não sabia que muitas daquelas coisas que eu estava passando era eu mesmo estava criando. É difícil? É difícil. Eu falar para você, não, você está passando uma situação terrível, você tem que sorrir. Só que o que a Bíblia fala é isso. A Bíblia ensina isso. E vou falar uma coisa pra você, não é sorrir com os lábios, não. Porque às vezes você tá sorrindo com os lábios, mas seu coração tá chorando. A hora que você abre a porta da sua casa,
Você vai lá atrás do guarda-roupa, no chão, senta e chora. Você está vibrando coisas ruins. As bênçãos que você quer não vai acontecer na sua vida. A gente tem que passar por cima. A gente tem, quando a gente está passando por essas dificuldades, a gente tem que falar com Deus e pedir para Ele que a gente venha passar a dificuldade sorrindo por dentro, sorrindo no coração. E você tem que imaginar você sorrindo quando você estiver nesse desespero, que algo não acontece, na preocupação, você fecha o olho e você começa a imaginar aquele problema já resolvido. Aí o que acontece? Você imagina aquele problema resolvido, isso já é uma técnica, viu? Você imagina aquele problema resolvido e como você se sentiria, como você acha que você se sentiria se aquele problema seu tivesse resolvido já hoje? Como que você se imagina? Você fecha o olho e começa a falar com Deus e já agradece a Deus por esse problema estar resolvido e começa a visualizar você vibrando de felicidade, agradecendo a Deus por todos os teus problemas estarem resolvidos ou por esta questão estar resolvida. Você já começa a agradecer. Enquanto você não sentir que está resolvido, não para de agradecer. Visualiza, visualiza. Você fala com Deus e visualiza e agradece a Deus no momento em que você estiver sentindo que lá na sua visualização você já resolveu e você sentir no seu coração que está resolvido, aí está resolvido. Aí você agradece e deixa o universo trabalhar. E deixa Deus trabalhar. Não pensa mais naquilo. Vai procurar outra coisa para fazer, vai passear, vai andar, vai na casa de um amigo, assistir uma televisão, um filme, que não seja de choro, hein? Pelo amor de Deus. Né? Porque quando a gente tá assim, você quer assistir um filme lá que todo mundo fica chorando, um filme triste, né? Aí sua vibração cai mais ainda. Vai procurar um filme de comédia, procura um amigo que gosta de brincar, sabe? Faz assim, tá bom? Hoje, até aqui é o que eu tenho pra você. Mas fica comigo, me segue, deixa seu like e a gente vai ter muito conteúdo maravilhoso pela frente. Vem aí muita coisa maravilhosa que o Espírito Santo de Deus tem passado para mim, eu quero passar para você. Ok? Namastê.